A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 133º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, e chegamos ao final da leitura no livro 2 de Samuel. Iremos meditar em todo o capítulo 24. Continuando ainda a ordem cronológica, iremos dar continuidade aos capítulos 21 e 22 do livro 1 de Crônicas. E na sequência, o livro de Salmos, capítulo 30. A inspiração do dia, a contagem do povo e a praga da parte de Deus, e a intercessão de Davi e a misericórdia de Deus. No livro 2 de Samuel, destaca o versículo 1. Vai, numera a Israel e a Judá. Note os seguintes fatos aqui, no tocante ao pecado de Davi ao numerar o povo. Primeiro, aqui está dito que Deus incitou Davi a numerar Israel, ao passo que 1 de Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz que Satanás incitou Davi a numerar a Israel. Deus, às vezes, utiliza Satanás para cumprir propósitos seus, permitindo que ele prove o povo de Deus. Deus certamente permitiu que Satanás tentasse a Davi por causa do seu orgulho e da sua falta de confiança em Deus. A vontade de Davi estava implícita no pecado, pois ele poderia ter resistido a Satanás. Segundo, a menção da ira do Senhor contra Israel pressupõe que Israel tinha cometido um grave delito contra Deus. A ira de Deus é incendida somente quando as pessoas pecam, e certamente os israelitas tinham feito alguma coisa para merecerem esse castigo, embora a Bíblia não mencione o tipo de pecado deles. Terceiro, o tipo de pecado de Davi foi provavelmente a soberba, expressa na sua liderança de um povo poderoso e numeroso, e na sua autoexaltação e jactância pelas suas grandes realizações e poderio. Davi estava se gloriando na capacidade humana e nos grandes números, ao invés de gloriar-se no poder e a justiça de Deus. No versículo 17 destaco: seja, pois, a tua mão contra mim. Davi sabia que, por ser ele o chefe de Israel, seu pecado era maior do que o pecado do povo. Com solitude pelos seus súditos, estava disposto a aceitar a totalidade do castigo. Uma das características mais nobres de Davi era a sua disposição de aceitar com humildade o castigo divino por seus pecados. E por fim, o último versículo deste capítulo: holocaustos, que me não custem nada. As palavras de Davi expressam a verdade de que o valor real nas coisas dádivas, serviço e vida diante de Deus são medidos pelo sacrifício e custos envolvidos. A abnegação e a disposição do sofrer por amor à justiça são princípios do reino de Cristo. Um cristianismo que nada custa, nada vale. Em 1 de Crônicas, capítulo 21, destaca o versículo 1. Satanás incitou Davi a numerar a Israel. Deus permitiu que Satanás tentasse Davi após este ter realizado muitos feitos e obtido grandes vitórias. Observamos as seguintes verdades no caso da tentação de Davi por Satanás. Primeiro, Satanás significa adversário. Ele se opõe fortemente ao esforço do crente para conformar-se à vontade de Deus e aos seus padrões de retidão. Segundo, Satanás frequentemente converge sua atitude em direção à mente humana,
principalmente através do engano. Enganou Davi, fazendo pensar que Deus aprovaria esse censo da nação. Terceiro, Satanás se compraz em fazer o crente viver no pecado de orgulho e de autoexaltação. Note que foi depois das grandes vitórias e realizações de Davi que Satanás conseguiu essa brecha na vida do rei. No versículo 7 destaco: Deus feriu a Israel. É provável que o povo de Israel aprovasse o desejo pecaminoso de Davi de recensear o povo. O próprio Joabe sabia que esse censo do povo era um grande pecado que envolveria todo o Israel na culpa. Presume-se, portanto, que a maioria do povo era culpado a favorecer a numeração de Israel. Com o espírito de orgulho nacional, participaram do pecado de Davi e ficaram sujeitos ao castigo. No versículo 8 destaco: gravemente pequei. Davi pecou por orgulhar-se pessoalmente, por Deus usá-lo para realizar seus grandes propósitos no reino de Israel. Ao numerar o povo, ele estava procurando exaltar a sua própria pessoa e a nação de Israel, e depender do poderio da dita nação. Tal presunção inevitavelmente torna a pessoa autoconfiante, tomada de superioridade e vivendo sem fé e sem humildade. Davi deveria lembrar-se de que todas as vitórias de Israel vieram pela mão do Senhor. De igual modo, o crente nunca deve se gloriar em sua própria grandeza no reino de Deus, mas nas suas próprias fraquezas, para que em mim, neles, habite o poder de Cristo. No versículo 14 destaco: mandou, pois, o Senhor a peste. Davi confessou o seu pecado, arrependeu-se com sinceridade e foi perdoado. Mesmo assim, Deus executou o castigo temporal contra ele e o povo. O frequente castigo do pecado por Deus, mesmo depois de confessado e perdoado, é o princípio bíblico evidenciado várias vezes nas Escrituras. Quando Deus submete seus filhos desobedientes a consequências temporais do pecado, ele observa sua própria lei, mantém sua própria autoridade, purifica o povo e demonstra ser o governante justo. No versículo 15 destaco: basta agora, retira a tua mão. O Senhor é um Deus que pode se compadecer, mesmo daqueles que merecem ser castigados. Por causa do seu amor, misericórdia e compaixão, Deus pode abreviar ou até mesmo cancelar um castigo que ele ia aplicar. E no capítulo 22, destaco o versículo 11. Agora, pois, meu filho. Deus não permitiu a Davi construir o templo, mas ele, Davi, dedicou-se fielmente aos preparativos para sua construção. Ele intercessou-se não somente pelo templo, mas também por seu filho Salomão, que cuidaria do empreendimento. Acima de tudo, ele instruiu seu filho a ter cuidado em observar a palavra de Deus e buscar ao Senhor de todo o coração e alma. E chegamos ao final com o livro extra, Salmos capítulo 30. Dentro da narrativa, a ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Destaco dentro do capítulo 30 o versículo 6. Na minha prosperidade. Sob a segurança da prosperidade, o salmista supõe que pela sua riqueza e sucesso, ele se tornara tão forte que nada poderia destruir a sua prosperidade. Deus então retirou a sua mão protetora, o que lhe resultou em problemas graves e desamparo na sua vida, levando-o a sentir a necessidade do constante cuidado e presença de Deus. Todo crente que confia em si mesmo e nas coisas temporais e que na sua vida não dá o primeiro lugar a Deus e ao seu reino, é aqui advertido nas palavras deste salmo.
Que a palavra do Senhor toque o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória de Jesus. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, se alimenta e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.